pessoal, tudo bem? Eu sou o professor de Raciocínio Lógico e Matemática Wagner Aguiar. Estou aqui para trazer algumas novidades para você que está se preparando para a prova da EBSER. Eu preparei aqui 10 questões para a gente estar resolvendo e comentando provas da CESP atualizadas, que certamente vai ajudar vocês na preparação desse concurso para a EBSER. Quero dizer para vocês que a CESP é uma banca bastante conhecida nossa, a gente já realizou inúmeros turmas de preparação aqui para provas da CESP, então eu tenho mais ou menos um caminho, uma receita de bolo para dizer para vocês, a receita de bolo que a CESP costuma utilizar em quase todas as provas, tá certo? Eu vou deixar aqui os meus contatos, está aqui o meu e-mail, que é o waguiarmate@yahoo.com.br, e tem o Instagram também, onde eu coloco dicas, alimento com dicas e vídeos de raciocínio lógico e matemática, que é o waguiarmate. Então, vamos às questões. Então observe, como eu disse para vocês, a CESP parece ser uma banca muito difícil. Realmente, para ser bem sucedido em provas de raciocínio lógico e matemática da CESP, não basta ter o domínio da teoria. Você precisa entender a forma CESP de cobrar as questões. Ela tem uma forma toda específica que demanda também um caminho todo específico. Então, na verdade, isso acaba sendo bom para quem está estudando, para quem tem, como eu digo, a manha da CESP, tá? Então, eu vou resolver aqui agora com vocês, nesse primeiro momento, 4 questões clássicas da CESP, que quase todos os editais aparece essa mesma questão, que é o seguinte, vamos lá. Qual é a receita de bolo que eu disse que pode aparecer nas provas da CESP, que aparecem nas provas da CESP? Normalmente, essa banca coloca uma proposição, certo? E a partir dessa proposição, ela vai cobrar 3 ou 4 coisas. Quais são as coisas clássicas que sempre aparecem? Perguntar a negação, equivalências lógicas e um estilo de questão que eu chamo de substituição. Lembrando que eu estou tratando do seguinte assunto, lógica proposicional, que é a vedete dos concursos públicos e que a CESP sempre prioriza esse assunto, tá? Então vamos lá, a receita de bolo. Atenção! Considerando que pesão seja a proposição, se os seres humanos soubessem se comportar, haveria menos conflitos entre os povos. Julgue os itens de 1 a 4. Qual é o segredo da banca CESP nesse assunto lógica proposicional? Não interpretar o texto, tá? E focar na forma. Você tem que olhar para a forma do texto e não para o texto em si. Ou seja, não usar a interpretação e focar nos conectivos e no comando. Então o que eu vou fazer? Você vai fazer assim, ó. Os seres humanos soubessem se comportar, eu vou chamar de pezinho. Essa vírgula aqui significa então, porque a frase começou com se. Então aqui nós temos um então, em formato de vírgula. Haveria menos conflitos entre os povos, eu vou chamar de quezinho, certo? Então qual vai ser a forma dessa proposição? Essa proposição pesão, nós vamos chamar de se P, então que? O foco é aqui, tá certo? Então, o primeiro momento da prova da CESP é dar nome às proposições, colocar as letras, pezinho, quezinho. Agora vamos às questões. Número 1. A proposição pesão, só lembrando pessoal, essa proposição que está aqui acima, ela serve como base para resolver 4 questões, tá? Então o foco é sempre lá em cima. A proposição pesão, aí você vem aqui embaixo e escreve ela, que é se P, então que, certo? É logicamente equivalente, então eu vou circular a palavra equivalente, que é o comando dessa questão. Ou seja, é o norte dessa questão, é para usar equivalência. É equivalente à proposição. Então vamos lá. Aqui agora. Se houvesse menos conflitos entre os povos, repare, lá em cima a gente chamou de haveria menos conflitos de que essa questão de mudar o tempo para houvesse haveria não influencia em nada em lógica, tá? O importante é a ação. A ação é haver menos conflitos. Se lá em cima você chamou de que, continua chamando de que também. Então, que, essa vírgula significa então, os seres humanos saberiam se comportar. Lá em cima a gente chamou de saberia, se soubesse se comportar de P. Então você vai colocar P aqui. Pronto. Detalhe. A banca CESP, ela não te pergunta as coisas, tá? Normalmente, ela afirma e aí você vai julgar como certo ou como errado. E aí, pessoal,
A gente tem que se lembrar agora das equivalências lógicas, tá certo? E esta frase aqui não é, essa proposição não é equivalente a essa. Precisaria ter um não aqui e um não aqui, que é aquela equivalência clássica da contrapositiva, que é o inverte negando. Portanto, essa questão está errada, certo? Pois essa estrutura que está aqui não se enquadra nas equivalências que nós conhecemos que caem na CESP. Quais são as equivalências que caem na CESP? Vou colocar aqui embaixo, viu? As equivalências que costumam aparecer na CESP. É essa daqui que eu chamo de inverte negando, tá? Que é a contrapositiva. E essa outra proposição, a outra equivalência que é Vera Fischer não pode ver o queijo. É uma brincadeirinha que eu faço em minhas aulas para decorar essa segunda. Então, observe, a proposição que é dada, a equivalência que é dada na questão 1, não é nenhuma nem outra. Não é uma equivalência lógica clássica. Portanto, a questão está errada, tá certo? Só um detalhe, para vocês terem acesso a esses macetes, a essas dicas, a essa estrutura que a CESP trabalha, vocês têm duas oportunidades, duas opções. Vocês podem estar comigo no presencial, lá no Acerte Concursos Unidade Iguatemi, ou vocês podem estar comigo também e uma super equipe no curso online Prof. Alain Vinícius, tá certo? Lá a gente vai estar abrindo tudo isso aqui, esses detalhes da banca, tá certo? Explicando a teoria, fazendo muito exercício. Beleza, vamos para 2 agora. Questão 2. A proposição pesão. Quem é pesão? É a proposição lá de cima, tá? Que a gente estava se referindo o tempo todo. Se P, então Q, que é essa daqui. É logicamente equivalente a... Então, parece que eu estou fazendo a mesma questão, mas não, são duas questões diferentes mesmo. É porque a banca CESP, ela trabalha muito com equivalência e as que mais caem, repito, são essas duas aqui, tá? Então vamos lá. Equivalente à proposição. Os seres humanos não sabem se comportar. Você tem que ir lá em cima. Os seres humanos sabem se comportar, você chamou de P. Então, não sabem se comportar vai ser não P. Ou, circula aqui o ou, haveria menos conflitos entre os povos, lá em cima nós chamamos de quê? Que. Como eu disse para vocês, a CESP não pergunta, a CESP afirma. E nesse caso ela está dizendo, ela está afirmando essa equivalência. É só vir aqui para o lado e perceber que essa equivalência que a CESP colocou, essa estrutura, é a mesma equivalência lógica clássica. Bem, então essa questão está certa. Essas duas proposições são equivalentes, tá? Para você que nunca estudou lógica, não fique preocupado, porque é esse mesmo roteiro, esse mesmo formato aparecendo em todas as provas. A gente só precisa se debruçar sobre a teoria para entender essas equivalências aqui, tá certo? Eu vou para um próximo slide para fazer mais duas questões referentes ainda sobre essas mesmas proposições. Então observe, sobre esse mesmo enunciado. Continua o enunciado. Os seres humanos soubessem se comportar, a gente vai chamar de Pzinho. Essa vírgula, então, haveria menos conflitos entre os povos, a gente vai chamar de quê? Portanto, a proposição Pzão é se P, então que, certo? Agora a gente vai fazer a questão 3 e 4. Repetindo, a CESP vai colocar uma estrutura lá em cima, uma mesma frase, e vai perguntar 4 ou 3 coisas sobre essa frase. As duas primeiras que eu resolvi no slide passado, cobrou equivalência. Vamos ver o que nos aguarda agora. 3. Se a proposição, os seres humanos sabem se comportar, e você analisa lá em cima, que frase é essa? É P. Bota aqui P. For falsa, então o autor já está assumindo que é falsa. Então você vai colocar aqui, ó, P é falsa. Segura essa informação. Então, a proposição Pzão será verdadeira. Então quem é Pzão? Pzão é se P, então que o autor já está dizendo que é verdadeira. Independentemente do valor lógico da proposição. Há menos conflitos entre os povos. Há menos conflitos entre os povos, nós chamamos de quê? Lá em cima tem quê? Então vamos agora ao entendimento. Essa questão é super importante, sempre cai na CESP. Pessoal, esqueça o texto e vamos focar aqui só na forma, tá? Então observe. Se P é falsa, você vai colocar aqui em cima de P falso, certo? Aí o autor considera, o autor pondera, o autor afirma.
Se essa proposição P for falsa, então a proposição toda, que é esse P então Q, a grandona, será verdadeira, independentemente do valor lógico de que a questão está certa. Por quê? Vamos agora ao entendimento do conectivo se então. É o seguinte, o conectivo se então, vou escrever aqui embaixo, nós temos um macete que é o seguinte, Vera Fischer é igual a famosa. V de Vera com F de Fischer é igual a loura famosa F. Resumo, no se então só será falso quando for V de Vera e F de Fischer. E a questão, observe, começou com F, não começou com V de Vera. Portanto, você não tem mais risco de dar Vera Fischer, famosa F. Então, independente de que, ou seja, o valor de que pode ser qualquer coisa, essa proposição vai ser verdadeira sim, porque não tem mais o risco de dar Vera Fischer, tá? Repito a você, no curso da gente, tanto presencial no Acerte, quanto no online com o Prof. Alan Vinícius, a gente vai estar explicando com mais detalhes esses macetes para vocês. Agora, nesse momento, eu só quero deixar claro que lógica não é esse bicho-papão todo na CESP, tá? Basta você ter esse conhecimento desse arcabouço que a CESP cobra. Com esse conhecimento aqui, com esse know-how da banca, dá para fazer a prova tranquilo. E para finalizar, nós vamos fazer a questão 4 agora. Antes disso, eu vou só apagar isso aqui. Beleza. Agora é a questão 4. A negação, então veja bem, falando devagar. A primeira questão e a segunda questão, o autor cobrou equivalência. A terceira questão, o autor cobra o que eu chamo, o que Wagner chama de substituição, que é você pegar esse falso aqui do P e substituir embaixo. Então eu chamo de substituição. Já a quarta questão, ele vai cobrar aquela coisa que é clássica nas provas de lógica da CESP, que é a negação, tá bom? E aí tem as regras específicas da negação, que a gente vai ter que revisar para aprender, para resolver a questão. A negação da proposição Pzão, então observe, ele quer a negação da proposição Pzão. Lembrando que a proposição Pzão é aquela citada lá em cima, a supracitada. E aí, pessoal, tem que lembrar da regra, certo? A negação de uma proposição condicional se faz com mané. O macete é mané. Mané. O que significa mané? Mané significa man de mantém a primeira e né de nega a segunda. Então, mané. Man de mantém a primeira, no caso P, e né de nega a segunda proposição. Exemplo. Se estudo, então aprendo. É a proposição. A negação é mané, mantém a primeira, ou seja, estudo. E, você bota um i, nega a segunda, não aprendo. Então, vamos ver como é que o autor fez. A negação da proposição Pzão pode ser corretamente expressa pela proposição se os seres humanos não soubessem se comportar, que é não P, olhando lá por cima, então não haveria conflitos, que é não Q. Pessoal, essa questão está completamente errada, certo? Errado, porque o correto seria dizer mané, seria manter a primeira e negar a segunda. Como é que ficaria o correto? O correto seria, tira o si, viu? O correto é, os seres humanos sabem se comportar e não há menos conflitos entre os povos. Essa seria a proposição correta. Bem, é essa a receita de bolo que eu queria dizer para vocês. A CESP vai botar lá na prova da EBC uma proposição. E em cima da proposição, ela vai pedir 3 ou 4 coisas, que são elas negação, equivalência e substituição, tá certo? Se você nunca estudou, deve ter ficado um pouquinho complexo o que eu falei, mas venha estudar com a gente aqui, que eu tenho certeza que esses macetes, a estrutura que a gente trabalha, como a gente trabalha aqui, vai te levar à aprovação, com certeza, na prova da EBC. Valeu?